Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e tenho a honra e o prazer de apresentar o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Em nosso estúdio, recebo ao professor de matemática Igor França, da unidade de Botafogo. Igor, educação é o passaporte para o futuro? Sim, além de ser o passaporte, né, ela é o caminho. Vem comigo, vem para mais, o Confia está no ar. Vem aqui para esse podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, ao professor e mestrando Igor França. Igor, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Se apresente para possam conhecer quem é o professor Igor França. Olá, bom dia. Eu sou o professor Igor, né, tenho 29 anos atualmente, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente eu sou mestrando pela Universidade Estadual, perdão, aqui do estado do Rio de Janeiro, e, tenho, levado as minhas práticas pedagógicas tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas, e acreditando fielmente no poder da educação, no poder da transformação, no poder, o que a educação ela pode fazer, na vida dos nossos alunos. A educação transformando vidas, né. Exatamente. Igor, como é que você pensou assim: "Vou ser professor, quero transmitir conhecimento"? Quando deu aquele momento em que você falou: "Olha, eu quero ser professor"? Então, desde criança, né, eu sempre tive aptidão pela educação. Antes de falecer, meu avô pediu para eu ser professor de matemática, eu ainda criei uma resistência, e aí eu fiz o Enem, né, e aí quando eu fui aprovado, eu escolhi engenharia e matemática, e a primeira opção já foi matemática que saiu, e eu falei: "Ah, isso", então eu fiz, me formei e até hoje, assim, eu sou graças a Deus, a meu avô, eu sou bem feliz na minha profissão, eu sei que eu fiz a escolha correta. E você comentava aqui comigo no backstage que dá aula em colégio particular Sim, e também na rede do preparo, privada. na pré-rede. Então, eu já começo com uma pergunta para você, assim, qual a diferença do aluno da rede privada para o aluno que precisa desse acolhimento, do aluno em situação de vulnerabilidade social? Bom, primeiramente, eu não vejo muita diferença, né, nos alunos, da rede privada e da rede particular. Oh, perdão, da rede pública. Os alunos da rede privada, eles possuem um pouco mais de condições financeiras, né, pouco diferente Mais recursos, né? mais recursos, né, um pouco diferente dos alunos da rede pública, mas a carência dos alunos, a carência de afeto, não carência de comida, mas a carência de afeto, acaba unindo os 2 mundos, né. Eu tenho, alunos, com especificidades, porém eles são muito carentes, né. Então eu acredito também, como nós iniciamos o podcast falando que a educação ela é transformadora. Então, o meu embasamento sempre é esse, é transformar o meu aluno tanto da rede particular quanto da rede pública. Eu trato os 2 mundos de maneiras iguais. E aqui no Prepara, como é que você vê a Fundação para a Infância e Adolescência é uma fundação que tem o histórico do acolhimento, né? Sim, sim. O histórico daquela situação de estar com o jovem, entender as necessidades que ele tem. Como é que você trabalha a sua metodologia para chegar nesse jovem carente, nesse jovem que quer mais? Como é que você aplica a matemática para esse jovem? Então, eu acredito muito na matemática significativa, né. Eu acredito muito que o aluno ele precisa ter significado. A matemática não é simplesmente um algoritmo. Eu acredito na matemática que o aluno precisa entender o que está fazendo, né. Não simplesmente chegar lá e falar para ele: "Olha só, aqui 3 mais 3 é igual a 6". Tá, mas por que que 3 mais 3 é igual a 6? Esse aluno sabe quantificar? Esse aluno sabe eu não quero que ele entenda o algoritmo, eu quero que ele entenda o porquê que aquilo está fazendo sentido. Sim. Então a matemática ela precisa fazer sentido de todas as maneiras para o meu aluno. Então eu acredito muito nessa matemática significativa, é trazer metodologias ativas, né, de acordo com a BNCC, é trazer essas metodologias ativas para a sala de aula, mostrar para o meu aluno que a matemática ela não é um algoritmo, ela não é algo pronto, e existem vários caminhos para esse aluno chegar a um resultado, Sim. né.
E essa construção, o professor ele não vira só um professor, ele vira um mediador. O aluno que ele acaba no meio das metodologias, ele construindo esse conhecimento. É o aluno que é o principal protagonista, o professor é o mediador. Então eu acredito muito O nesse professor é o da meio para metodologia. ele chegar ao conhecimento. Exatamente, exatamente. E assim, você falou em algoritmo, né, algoritmo é algo hoje muito associado às Sim. mídias sociais e tecnologias novas. Como usar essas novas tecnologias para somar nesse ensino? Então, até hoje é proibido o uso de celular em sala de aula, né, isso aí. E aí meu aluno, ele às vezes ele fica muito preso, né, no cuspe-giz. Nós costumamos falar do cuspe-giz, né. Sim. O professor só fala, replica, enfim. E aí eu gosto muito de trabalhar com as metodologias ativas, eu gosto muito de trabalhar com o Kahoot, né. O Kahoot é um jogo de perguntas e respostas, os alunos eles criam essas perguntas, mas também tem perguntas prontas já, e eles estão ali, eu divido os alunos em grupos, e aí fica uma pergunta no quadro, né, eu projeto essa pergunta, e aí eles nos grupos mesmo, eles vão respondendo, fazendo competição entre eles. Eu acho muito Que legal, bacana que eu estava utilizando a metodologia, perdão, a tecnologia a meu favor. a tecnologia a seu Sim, favor. sim. E nesse caso, hoje em dia nós vemos aí mídias sociais, como você falou, não pode usar o celular em sala de aula, e a matemática ainda, botar assim entre aspas, um tabu, né, que muita gente Sim. tem receio, matemática, nossa. E por outro lado, você tem uma turma nova muito engajada, né, e buscando sucesso no que faz. Matemática é uma coisa que está presente na vida de todo mundo. Exatamente. E você consegue inserir a matemática de forma, botar assim, simpática ao aluno? Sim, então essa é a minha metodologia principal, é mostrar para o aluno que a matemática ela faz parte do cotidiano dele. No meu projeto final da faculdade, eu fiz um projeto voltado para aprender equações, a partir do Uber, né. Nossa, O Uber ele gera uma equação matemática, né, e aí, a partir dali, eu consegui construir as equações, ensinar o aluno usando o Uber, né, porque o Uber ele tem uma distância percorrida, exatamente. horário, Exatamente. Aí o preço ele vai variar, o preço vai variando, a mudança, o que que pode interferir no preço final? O que que vai acontecer se eu colocar uma distância maior, uma distância menor? Então, ponto de partida diferente, exatamente, então trabalhar funções, né, a partir do Uber. Então, eu acho bem interessante o algo aluno. palpável para o aluno. Exatamente, porque quando você entra na sala de aula falando, que uma função é uma máquina de calcular, o que que é uma máquina? Então, assim, quando você pega o cotidiano do aluno, que é o Uber, tecnologia, né, Sim, e você mostra para ele: "Olha, isso aqui tem matemática, isso aqui você pode usar matemática, isso aqui vai fazer matemática". Então se torna muito mais palpável para o aluno e o entendimento se torna mais flexível e o professor ele acaba virando como eu falei, o mediador. O aluno ele constrói o conhecimento o tempo todo, então essa é o que eu bato na tecla o tempo todo. E às vezes o ensino tradicional ele não visa muito isso. Não estou, falando mal do ensino tradicional, mas eu acho que quando você aplica essas práticas pedagógicas diferenciadas, né, as metodologias ativas, eu acho que isso enriquece mais a sua aula. E você tira um pouco o professor como protagonista, e o aluno sim que vira o protagonista da o construção do importante é pensamento levar o matemático. conhecimento, né. Exatamente. E assim, você falou de metodologias para atingir o objetivo de levar o conhecimento, né. Nós tivemos aqui um professor de música que falou que a matemática está presente na música. Exatamente. Sim, sim. Mas quando você pega também, Cifras, partituras. exatamente, tem toda uma matemática ali por trás da música, né. E assim, vamos voltar aqui para o prepara. Você está aqui na unidade Botafogo, Sim. eh, é possível quando você está dando aula, ou nesse período que você conhece o seu aluno, você observar assim: "Caramba, esse jovem tem uma valência aqui, esse cara tem jeito para matemática, ou esse cara pode adquirir mais conhecimento, esse pode se desenvolver mais", é possível? Cara, então, eu acredito muito que a matemática é para todos, né. Só que alguns
possuem mais aptidão, né, e outros menos aptidão. Então, como eu falei, trabalhar a matemática em sala de aula é trazer essas metodologias. Eu sempre passo muito essa tecla de trazer essas metodologias para o aluno entender, porque, assim, eu tenho uma turma, às vezes, de 30 alunos, que 15 alunos apenas sabem fazer multiplicação. Tá entendendo? Então, assim, eu consigo perceber sim aquele aluno que tem mais aptidão, e para esses alunos que têm mais aptidão, eu acabo trazendo alguns desafios maiores, maiores, porque eu vejo, pô, aquele cara ali é bom, aquele cara ali tem um pensamento matemático, a memória matemática melhor construída, né. Então, eu acho que esse é o caminho, é você, os alunos que têm mais habilidade, você propor mais desafios a esse aluno, trazer mais umas atividades mais, não é que sejam difíceis, mas eu acho que para aguçar mais o mais pensamento, elucubrada, né. exatamente, E pra aguçar mais o pensamento matemático desse e aluno. e assim, ao mesmo tempo, aquele que não tem tanto conhecimento torna-se um desafio para o professor fazer com que ele tenha a matemática como algo inteligível, né. Eu acho que o principal desafio de um professor que, quando pega um aluno, eu Com costumo falar dificuldade, uma que ele é o aluno, ele é uma folha branca, né, uma folha A4. Ele tá ali sim, vazio, ele chega para você uma folha A4. Então quem vai preencher aquela folha não é somente você, é o aluno também. sim. Mas para preencher aquela folha depende do quê? Como que eu posso preencher aquela folha? Então, assim, eu acho que é um trabalho, tanto juntamente com a coordenação, juntamente com o aluno. O aluno também tem que querer. Não adianta também eu me esforçar ao máximo e meu aluno também não querer, mas para o meu aluno também querer, eu posso trabalhar e trazer metodologias diferenciadas para que ele olhe e fala: "Poxa, eu acho que isso aí vale a pena", entendeu? Então, assim, não é simplesmente o aluno tem dificuldade e eu criar o algoritmo: "Ah, faz aí, é assim que faz". Não, o aluno tem que também ter interesse pela matemática, entendeu? Então eu tenho que buscar esse interesse do aluno. Poxa, eu preciso entender: "Cara, onde que tá a sua dificuldade? Onde que é a sua dificuldade?". Então, assim, o professor também tem que ter essa escuta ativa, sabe, de entender qual é a dificuldade do aluno, trabalhar essa dificuldade dele. E assim, como educador, você já está há um tempo, né, Um tempinho um já. tempinho formado. Você lembra, assim, de algum caso, de algum: "Olha só, esse eu tive orgulho de, pô, falar, cara, esse cara aprendeu matemática comigo, esse cara, essa pessoa, essa menina, esse menino". Olha, eu não tenho um exemplo, eu tenho vários exemplos, de tirar turmas, assim, do zero e, chegar no final do ano e falar: "Cara, que trabalho que eu fiz esse ano". E assim, às vezes em uma aula, eu vou dar uma aula, eu chego a me arrepiar quando eu vejo a construção, sabe, quando eu vejo que tá dando certo, quando eu vejo que o aluno tá, você consegue ver, eu costumo falar para eles que a dúvida tá no olho deles. Porque é simples, que você perguntar: "Entenderam?". "Sim, professor". Quando o aluno entendeu, o sim, o olho dele é diferente. Ó, Entendeu? Então, assim, é eu o confiante, né. exatamente, eu consigo entender quando ele tá com dúvida. Então, assim, quando você vê todo mundo vibrando, todo mundo enganjado, O gestual faz a diferença justamente também, eu né. vejo, cara, essa aula aí eu cheguei no êxito. E assim, na metodologia que você aplica aqui no Prepara, Sim, você logicamente, o Prepara ele trabalha a questão técnica, né, a questão, lúdica, trabalha com metodologias para poder fazer chegar ao aluno, né. sim, sim. Então você tem um público diferenciado de jovens que vêm numa situação de vulnerabilidade social e que, ao mesmo tempo, são jovens que querem algo mais, que querem estarem preparados para o futuro. Vêm para cá na busca de conhecimento, na busca de transformação na sua vida. Como é que você trabalha essa metodologia de ensino dentro do Prepara para esses jovens, aquele jovem que está assistindo você do outro lado da telinha, como é que você trabalha essa questão para o jovem saber assim: "Olha, eu quero vir para o Prepara, quero ter aula com Igor"? Então, esse ano nós iniciamos um trabalho bem bacana, né, eu costumava sempre falar com o nosso coordenador, que nós tínhamos alunos muito bons, eles estavam bem esforçados, então eu procurei muito, o acolhimento deles, e eu sempre acolhia muito, eu sempre usava o meu exemplo, né, eu falo: "Cara, eu tenho a idade que eu tenho, hoje eu moro sozinho, eu me sustento", então assim, foi a educação que me propôs isso.
Então, assim, o tempo todo eu me uso como exemplo, né, sempre tratando meu aluno, de forma variado, né, porque eu não tenho um aluno só, nós tínhamos vários alunos, não cada um tinha a sua especificidade, então assim, eu tinha um olhar muito diferenciado para cada aluno, e pra o que eu mais fazia era o acolhimento, sabe, assim, E uma aquela pergunta pedagogia acolhedora, mostrando, a minha realidade, a realidade que eles podem alcançar, então assim, foi um tentando trabalho. transformar a realidade Exatamente, deles. exatamente. Aí a pergunta que fica para o professor Igor: como é que o professor Igor lidaria com o aluno Igor? O aluno Igor era um aluno engajado, o aluno Igor era aquele aluno que, olha, queria mais. O Igor se vê em muitos desses jovens de hoje? Sim, me vejo. Eu sempre, como eu falei, eu sempre quis muito, né, ainda quero. Eu não A minha jornada não ainda eu quero alcançar muitas coisas, né, então, hoje eu vejo muitos alunos, eu me inspiro muito neles, né, porque ser A professor. transmissão de conhecimento é mútua, né? Exatamente, ser professor é isso, é uma via de mão dupla, você ensina e aprende, né. Então eu vejo muitos alunos, eu vejo. Eu olho e falo: "Cara, isso aí muito parecido comigo". Então, assim, quem veio do nada, cara, desculpa até a má expressão, mas quem veio do nada sabe onde quer chegar. Então Sim. tem muitos que infelizmente, não tem essa vontade, esse desejo de crescimento, né. Às vezes aquele que vem de uma situação mais carente, é como você falou, ele sabe onde quer chegar. E aquele aluno que tem uma condição melhor, Não quer. não sabe onde quer chegar ou não tem foco, Exatamente. não tem foco. Mas às vezes, eu costumo dizer também que às vezes não é nem é o apoio dos pais, né. Eu sempre tive apoio tanto da minha mãe quanto do meu pai. Então assim, eu acho que o apoio familiar também é muito importante para esse aluno. Às vezes o aluno ele quer muito, mas não tem aquele apoio familiar, não tem uma instrução, assim, meus pais não tinham muita instrução, mas o pouco que eles me deram eu consegui, me virar, né. Sim. Então, mas assim, eu tenho alunos, então, que coitados, não tem apoio familiar nenhum, então eu acho que eu posso ser a referência, Você sabe. pode ser Eu não aquele preciso ser o pai, suporte. eu não sou o principal educador, mas eu posso ser aquele que pode "Olha cara, esse caminho aqui você pode seguir, vai por esse aqui que isso aqui vai dar certo". Você pode Se ser a mão que Exatamente. segura ele para ele assumir na Como escada. aconteceu comigo, pode acontecer com você também. E assim, você que está seguindo aqui o nosso canal, que chegou nesse podcast, vou pedir para você curtir, compartilhar, espalhar, passar, transmitir conhecimento. É importante para todos. Siga as nossas mídias sociais, @FIRJ Original, e participe. Deixe sua pergunta que depois nós vamos transmitir para o professor Igor França. O Igor comentava comigo aqui no backstage que vem de uma situação que teve, inicial com o pai, né, morava em Belford Roxo, depois tinha o sonho de morar sozinho e prosperou, venceu. Você que está do outro lado da telinha, você pode prosperar igual o Igor. Você pode chegar aqui na FIA, se inscrever em um dos nossos cursos, né, uma das nossas unidades, são diversas unidades espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro, e uma equipe técnica perfeita, uma equipe técnica que vai te acolher, uma equipe técnica que vai te dar qualidade de ensino e que tem uma metodologia que se adequa, como a gente estava falando aqui, com Verdade, a realidade. Porque hoje em dia ensinar não só é a questão de transformar vidas, mas é a questão de você saber entender o que aquele jovem precisa para poder mudar a realidade. E hoje esse trabalho de acolhimento, o Igor está falando aqui na matemática, né, na forma que ele trabalha, métodos convencionais, métodos não convencionais, e no Prepara tem muito disso, né, Igor? sim, sim. Eu acho bem interessante, como que é liberado, né, nós temos uma autonomia pedagógica, né, para trabalhar, de acordo com a especificidade dos nossos alunos, do olhar diferenciado, então nós temos
Todo um planejamento. Exatamente, um planejamento diferenciado, nós podemos trabalhar tanto com o tradicional, tanto com as metodologias ativas ou juntar os 2. Assim, é uma pedagogia bem livre, né, então os nossos alunos, eles não ficam só engessados em uma única metodologia, e sim, como você falou, é o acolhimento, né, ao acolher e quando nós temos o acolhimento, nós temos a escuta ativa dos nossos alunos, né, e nós temos a formação dos professores, nós entendemos as reais dores dos alunos, né, tanto para matemática, quanto para português, quanto para história, e aí nós conseguimos aplicar as metodologias diferenciadas, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, se a turma é mista, o que que acontece com essa turma. Temos alunos também que têm, um TDAH, alunos diferenciados também, então eu acho bem interessante, né, a formação, como se dá as formações por parte da coordenação, e é assim que A FIA, ela não só ela acompanha o desenvolvimento do aluno, né. sim, exatamente. Então, como é quando o professor Igor vê: "Olha, caramba, aquele aluno está prosperando, aquele aluno está progredindo, esse aluno que eu tive condição de dar aula e transmitir conhecimento, está conseguindo progresso na sua vida". É muito gratificante, né, eu acho que, como nós falamos inicialmente, né, a educação é a porta, né. Então, se você ajuda esse aluno a abrir a porta, é ganhar, fazer jus ao seu diploma, né, fazer jus à sua formação. O conhecimento é aquela chave que abre a Exatamente, porta. exatamente, Quando você abre, você vê aquela luz, aquele conhecimento que você adquiriu e fala assim: "Abriu para um mundo novo", né. exatamente, exatamente. Igor, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele jovem que não só tem aula contigo, Sim. mas para aquele jovem que quer vir aqui para preparar para o futuro. O que que você pode falar para esse jovem que quer mais, que quer progredir, que quer ser alguém ainda maior na vida? Então, eu uso sempre como exemplo, né, eu vim do nada, eu estudei em escola pública a minha vida toda. Eh, e hoje eu sou formado, sou mestrando, estou pleiteando cargos maiores, e a educação é a chave, né. Ah, eu Se você, tem o desejo, se você tem a vontade, eh, se você vê, a educação como horizonte, eu acho que esse é o caminho. Os nossos alunos aqui no Prepara, eles são alunos que são acolhidos, são alunos que têm a escuta, então, se você quer e se você deseja, né, porque também, não basta você querer, você precisa também tomar a iniciativa, venha conhecer nossos cursos, venha conhecer nossos coordenadores, você vai ter o acolhimento necessário, nós temos a pedagogia, ativa, a escuta ativa, então faça assim como eu, né, escolha sempre a educação em primeiro lugar. E para você ser professor, ainda mais no Brasil, é um ato de amor? É amor, é amor. Tem que ter. Tem que ter amor, não adianta, ser professor tem que ter amor. Porque você trabalha com seres humanos, né, e os seres humanos para ser movimentados, eles precisam de amor, né. Então, é o que eu mais dou com meus alunos, é amor. Olha aí, amor, acolhimento, transformação de vida, conhecimento chegando para todos. Essa é a Fundação para a Infância e Adolescência. Eu tive aqui o prazer de compartilhar com vocês a história do professor mestrando Igor França, Sim, jovem que tem uma história já de vida, eh, de luta, de vencer, né, de estar vencendo, né, ah, assim, trazendo para vocês um momento diferente aqui no nosso podcast. Igor, eu queria agradecer muito sua presença aqui, obrigado. desejar muito sucesso na sua carreira, que você consiga transmitir conhecimento por longos anos e para muita gente. Isso aí, muito obrigado. Eu agradeço, né, a oportunidade da FIA, e estamos aí por mais um ano, né, mais um ano de luta,
Mais um ano de construção de conhecimento, e é isso. É isso, você jovem, tem aqui o professor de matemática Igor França, no Prepara, aqui em Botafogo, tá. Eu sou Leandro Carvalho, vem comigo, vem para mais. Esse foi mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Tamo junto sempre.